De coração para coração, mais uma semana se passou e de volta nós estamos aqui. Eu estou de volta em Goiás, que é o estado mais lindo do Brasil para quem é goiano. Você tem que achar o seu estado, o estado mais lindo. Se você é do norte, do sul, do leste ou do oeste, esse é o seu estado, é o lugar mais lindo, né? O nosso Brasil é muito bonito, essa diversificação do Brasil, né? Quando a gente sai para outro país, que a gente chega lá, que a pessoa pergunta, você é do Brasil, não tem uma identidade, se você é japonês, não tem dúvida, né? Se você é indiano, é da Índia, mas quando fala que é brasileiro, quem define? Nós somos o país mais colorido, né? Mais diversificado na questão de sotaques, de aparência mesmo, que temos tanta influência, né? Porque o nosso país todo é composto, né, de várias nacionalidades. E somos ricos por isso, porque há um sangue, né, de todas as nações que vieram na colonização para cá, de tantos lugares, e que nos fez o nosso país ser tão maravilhoso como ele é, de pessoas maravilhosas. E estamos vivendo um momento tão delicado, né, em toda a terra, em todo o mundo, mas o De Coração para Coração vem até o seu coração hoje, para juntos nós falarmos de um assunto muito bom, que é um assunto que eu aprendi entrando na minha adolescência. E isso fez toda a diferença na minha vida. Se hoje eu estou aqui no De Coração para Coração, gravando esse programa, é porque um dia essa sementinha entrou no meu coração e brotou. E eu acreditei e pus para praticar e funcionou. Então, vamos lá? O tema de hoje é o poder das nossas palavras. Palavras faladas são sementes plantadas. Cada palavra que sai da nossa boca é uma semente. Então eu não vou entrar aqui numa aula, eu não sou uma professora, não tenho muito essa parte didática de muitas coisas, mas eu tenho um pouquinho da minha experiência própria, que eu acho que nesse caso vale mais do que só uma teoria, eu te passar uma teoria. É uma teoria comprovada, né? Então, assim, eu lembro que quando eu passei na universidade, né, passei no meu curso para comunicação social, para jornalismo, rádio e TV, lá em São Paulo, na Uniban, e a minha primeira aula, aquela paixão, né, por estudos e tudo, e eu muito empolgada que tinha passado já logo na primeira chamada. Então, assim, já tinha terminado o segundo grau lá aqui no interior de Goiás e tinha ficado uns 3 anos sem estudar, assim, no currículo de escola, tinha ido fazer um seminário. Então, eu já tinha ficado 3 anos um pouquinho desconectada e tudo, e eu tive poucos dias para estudar dia e noite para fazer as provas, né? E passei. Então, assim, é um sonho que eu estava muito empolgada no meu primeiro dia de aula. E quando eu cheguei no meu primeiro dia de aula, para minha surpresa, o professor muito inteligente, muito bacana, ele veio ensinar sobre a palavra. Foi a primeira coisa que a gente estudou. E a gente veio dissecar a palavra. O que é a palavra? E eu achei tão interessante porque normalmente em universidades, em faculdades, as pessoas não gostam muito de misturar religião, não gostam muito de misturar a Bíblia com a ciência. Então, hoje, né? Mas assim, no passado, todo mundo sabe que é uma conexão, que tudo, para quem é um estudante da Bíblia Sagrada, sabe que a ciência, a matemática, a geografia, está tudo ali dentro. Então, assim, a medicina, então, tudo sai de uma fonte, que é o Holy Book, que é a palavra sagrada, que é a Bíblia Sagrada. Agora, claro, eu vou ter ouvintes aqui que estão me olhando e falando, olha, mas nem tudo na Bíblia, então, não estou aqui para falar que é tudo ou o que é. Eu só sei que eu acredito na criação, eu acredito sim, né, no poder da criação. E eu lembro que esse professor chega e fala, ele falando o poder criativo da palavra, que quando você emite o som, quando sai algo da sua boca, aquilo está não somente soando aqui e ficando por aqui. Ela cria, é um poder
criativo que sai da sua boca. Você pode construir, você pode destruir, você pode criar coisas através das suas palavras. E aí ele traz essa parte da criação. Ele menciona, ele não era evangélico, ele não era religioso, mas ele fala, são fatos, e está escrito ali. E era um caos, e Deus disse, haja luz, e houve luz. O poder da palavra. Aí ele trouxe isso como uma base desse estudo que a gente estava fazendo ali. E por semanas a gente ficou estudando dentro desse tema do poder das palavras. Só porque antes de eu entrar na faculdade, entrando na minha adolescência, como eu mencionei no início desse programa, eu tive o privilégio de encontrar que naquela época, eu sou um pouquinho assim, antes dessa nova geração, que tem tudo digital, a gente tinha uns cassetes, a gente tinha aqueles VHS, né? Era a forma que a gente tinha acesso à tecnologia. E eu lembro de assistir uns cassetes, de ouvir uns cassetes na época de uma missionária que tinha voltado da África, que estava começando um programa de televisão na época, e ela ensinava a palavra, ela era uma mestre, ela é uma mestre da palavra. E eu lembro pela primeira vez na minha vida, eu ouvi ela falar, palavras são sementes. O que você quer plantar hoje na sua vida, que não é uma realidade. Você olha para a sua vida hoje e você não tem nada do que você sonha em ter. Você não é ainda a pessoa que você gostaria de estar, de ser. Você é o que você é, mas você pode criar quem você quer ser. Talvez as suas finanças hoje não permitem você fazer o que você sonha fazer, mas aí dentro da sua boca, ela disse, tem uma ferramenta que se chama língua, que te dá a capacidade de falar. E quando você acredita que as suas palavras unidas, principalmente, somente as palavras faladas, sem nenhuma crença, sem misturar com nada religioso, com nada misterioso, com nada místico, já são comprovados que essas palavras, elas estão aí acontecendo, fazendo acontecer. Quando a gente era criança, não tinha aquela coisa assim de... no interior, principalmente, tinha aquela coisa assim das pessoas falarem assim, não faz isso não, que senão uma pessoa vai te jogar praga. E o que era praga? A praga era falar uma palavra maldosa com aquela pessoa, e a pessoa ficava morrendo de medo. Nossa, fulano falou que eu vou morrer, que eu vou fazer isso. A pessoa tinha medo das palavras. Não tem essas coisas assim da pessoa ir lá ser benzido, porque era bendição, era abençoar, porque a pessoa foi amaldiçoada, que é a benção. Tudo como? Palavras. Palavras, palavras. E não tem aquele também que a mãe, o pai, por ignorância, muitas vezes falava, esse menino não vai dar em nada. A mãe não tinha ideia do que ela estava falando. Ela achava que aquilo ali é porque a criança era levada, era, né, assim a gente usa essa palavra aqui e tal, mas aí ela acabava falando essas palavras. E aquilo acabava acontecendo, você entendeu? E eu tenho umas experiências tão engraçadas da minha mãe, que as negativas aconteceram também, mas as positivas aconteceram, sem ela saber que ela estava falando, né, palavras que estariam sendo sementes plantadas na minha vida. Uma das coisas engraçadas que eu achava que a minha mãe falava era assim, ela quando ela via eu tendo todas essas curiosidades, ou então eu chegava com umas ideias que não existiam ainda, que hoje são realidades, eu chegava e falava, mãe, você já imaginou se isso, ou minha avó falava, a senhora já imaginou? Ela, menina, não, nem imaginei isso, será que isso um dia pode acontecer? Mas seria muito legal, não seria, vó? E eu lembro que a minha mãe falava assim, aqui no Goiás é o seguinte, a gente tem uns palavreados que a gente cria eles de acordo com a sua região, de acordo com a sua realidade. Se for a roça, se você foi criado na roça, lá a gente tem como se fosse um dialeto da roça. Inclusive, o pai dos meus filhos, o Gilles, quando ele veio para o Brasil, que ele foi a primeira vez na fazenda, ele não falava nada de português. Então, assim, todo o português que ele foi aprendendo foi lá com o peão da roça, né? Peão que a gente fala. Então, eles têm uma tonalidade de falar, bom, a gente tem o nosso linguajar ali, coloquial ali, né? Local, vamos dizer.
E eu lembro que ele, às vezes, depois ia falar em público, e o pessoal, mas aonde você aprendeu esse português? Ele lá na roça. Então, assim, a gente tem que... Eu acho maravilhoso. Qualquer lugar que eu for, você vai estar ali né, deparando com sotaques. A gente foi para o Sul esses dias, eu acabei pegando uns pedacinhos do pessoal do Sul, aquele sotaque, né, muito gostoso de ouvir. Então, assim, todo tem isso. Mas aqui no Goiás... Na roça, quando a pessoa quer falar Europa, que é né, os países europeus, a Europa, ao invés deles falarem Europa, eles falam Zoropa. Não sei por quê, mas é lá da Zoropa. Isso é o nível do português que era né, da minha região, do meu contexto de infância. Então, era assim, lá da Zoropa. E eu lembro da minha mãe, não sei se a minha mãe lembra disso, mãe, se você estiver ouvindo meu programa, assistindo, aí a senhora falava assim, essa menina não é daqui não, acho que essa menina aqui deveria ter nascido lá para Zoropa fora, porque não tem base, ela vem com as ideias e tal. Aí eu lembro que até ela falou, não, acho que essa aqui um dia ela vai lá para Zoropa. O que aconteceu? Eu acabei um dia indo lá para as Europa. Fui para a Europa, passei e foi um sonho. E aí é onde que eu quero entrar o poder das palavras. Ali entrando na minha adolescência, eu ouvi aqueles cassetes, aquelas palavras, aqueles ensinamentos, falando que você podia criar o que ainda não existia. Que você podia imaginar algo que você desejava e você podia falar aquilo pode vir à realidade. E eu acreditei nisso, sabe? Eu acreditei. Então, assim, na entrada da adolescência, eu comecei a fazer uns diários e eu comecei a anotar coisas que eu não gostava, que acontecia comigo, que não queria aquele contexto de vida. E comecei a idealizar uma Silvia que ia sair de lá, que ia para um seminário, que queria ser missionária, queria aprender uma outra língua, que era o inglês em primeiro lugar, depois do português, e que iria para a Inglaterra, para a Europa, que iria viajar. E isso, no momento que eu estava criando isso nos meus pensamentos e escrevendo ali, eram impossíveis. Impossíveis. E eu comecei a falar, um dia isso vai acontecer, um dia eu vou para a Europa, um dia eu vou estudar, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou estar na frente de uma televisão, que eu sempre fui apaixonada pela televisão, sempre fui apaixonada por jornalismo, por reportagem, essa parte né, de comunicar, de trazer informação, de trazer conhecimento, adquirir também. Então, e isso eu fui falando. E aí eu comecei, aí eu lembro que eu ouvi num dos exemplos lá, a pessoa falava assim, que ela ganhou uma casa, ou comprou uma casa, não sei, e eles mudaram para lá e não tinham um móvel, não tinha nada. E a esposa, ela decidiu acreditar no poder das palavras. Aí ela entrou na casa e começou a agradecer a Deus. Aí ela chamou as crianças, parece que ela tinha uns 4 crianças, assim, ela falou, ó filhos, já escolhe onde você quer sua cama, como você quer sua cama. Aqui, ó, Senhor, muito obrigada que o sofá dessa cor, desse jeito, vai estar aqui. Senhor, eu já te agradeço aqui na minha cozinha, os meus armários, a geladeira, com tal, desse jeito, dessa forma. Senhor, os quartos dos meninos, toda a provisão. Senhor, eu já te agradeço pelo um tapete aqui, que vai ficar aqui nesse lugar. E foi agradecendo e já declarando e visualizando e falando. E por uns dias eles iam lá na casa e ela fazia a mesma coisa. E aí um dia ela posta, né, naquela época tirou uma foto, porque um por um foi acontecendo. Como? Talvez eles já tinham dinheiro, poderiam ir lá e comprar. Não tinham. De alguma forma ou de outra, alguma coisa foi acontecendo que aquilo que ela acreditou e falou, aquilo foi gerando. Né? Vamos pensar numa sementinha. Você não pega uma semente, não coloca ela ali na terra, às vezes, no início, não vai ter, assim, um resultado imediato. Né? Você tem que ter paciência. Algumas sementinhas são rápidas, né? Você coloca dentro de poucos dias, ela já começa a celebrar. Às vezes é uma coisa pequena. Mas tem sementes que elas levam até meses para brotar, para crescer, para germinar. E assim entra. E para você cuidar de uma semente, você tem que pôr aguinha, você tem que cuidar. E essas são as palavras repetidas, sementes regadas. Eu achei muito interessante isso. Você planta ali, você visualiza aquilo para a sua vida, e você começa a jogar aguinha todo dia. Vai acontecer. Eu acredito, isso vai ser bom. Eu sou uma pessoa boa, eu tenho um bom coração, porque Deus
é bom e ele está dentro de mim. Eu tenho que aprender a fazer as pazes comigo mesmo. Porque a coisa que mais nos paralisa, sabe o que que é? É a nossa desvalorização de nós mesmos. Porque a pessoa tem dois extremos. Tem pessoas que são super egoístas, egocêntricas, e elas são o rei da cocada, né? São o centro das atenções, e tem aquelas que são pessoas boas, mas elas não conseguem se ver assim. Elas se menosprezam. Quem sou eu? Coitadinho de mim, eu sou um coitado. Nossa, se você soubesse da minha vida, você não ia saber o tanto que eu não tenho valor, ou que isso já aconteceu comigo. E às vezes as coisas que já aconteceram com a gente, elas geram essa incredulidade que a gente cria na mente e se transforma assim numa, como vamos dizer assim, uma muralha, sabe? Para você não deixar nenhuma outra verdade entrar. É uma mentira tão grande que fica tão grossa que você não consegue ouvir outra coisa a não ser, você não consegue. Quem é você para conseguir isso um dia? Aí, então, entra agora hoje, sabe? O de coração para o seu coração. De coração para coração para o seu coração, que é o nome do programa. Vamos voltar junto comigo a algumas origens que vale a pena tentar. Por que não tentar? Eu acreditei na minha entrada da adolescência ali, quando não tinha muitas referências, não tínhamos acesso à tecnologia, às pessoas que ensinavam como a gente tem hoje, mas eu decidi acreditar que poderia valer para mim. Entendeu? E muitas, olha, das listas que eu tenho, de vez em quando eu pego alguns dos meus diários dos 16 anos, 17, 18 anos, eu fico de boca aberta, eu fico assim, como? Eu escrevi isso? Isso é verdade, isso aconteceu comigo. Eu escrevia, falava, depois eu nem lembrei mais disso, as coisas foram acontecendo, uma coisa vai levando a outra. Lá na frente você olha para trás e fala, meu Deus, é verdade, isso acontece sim. Você entendeu? E então, assim, vamos acreditar que no meio do caos que nós estamos vivendo, eu não quero entrar no assunto do que nós estamos passando no momento, porque você está saturado de informação, disso e daquilo, de tudo que a gente está passando. Agora, o que nós vamos fazer diante de tudo isso? Nós precisamos de criar mecanismos. Todo mundo aí hoje, os coaches, todo mundo está te dando aí ideias que você tem que recriar o novo normal. Você tem que refazer a forma de pensar, a forma de agir do seu trabalho. Por que não pegar um princípio que tem sido verídico, que tem sido accurate, que tem sido tão válido e tão assertivo para tantas pessoas em milênios de anos que acreditaram que quando você emite uma voz, quando você declara algo, quando você decide, primeiro você decide, você pensa, você decide, é isso aí, chega. Basta. Você começa dando uns basta, porque às vezes na vida a gente vai carregando umas cruzes que não foi Deus que colocou aí para você carregar, não. Tem nada a ver com você essas cruzes aí. Joga-as para trás. Jesus falou, toma cada uma a sua cruz, mas é Deus, você sabe muito bem que é. Agora ficar carregando passado de outro, passado do seu passado, carregando culpa, carregando vergonha. Eu já falei nisso num dos meus programas, o poder da libertação do shame, da vergonha. Então assim, vamos tomar uma decisão hoje. Eu estou satisfeito com a minha vida nesse exato momento? Sim, algumas coisas você talvez não esteja, não tem como você parar tudo e falar, agora eu só vou ficar falando aqui. Muitas coisas você tem que continuar fazendo o que você está fazendo, mas plantando ao mesmo tempo. Plantando ao mesmo tempo. Você entendeu? Seja esperto. Eu não posso abandonar meu emprego agora, eu queria estar numa outra posição, num outro emprego. Vai fazendo o que você tem que fazer agora, mas seja criativo, sabe? Seja proativo, sabe? Não seja só... Eu ouvi esses dias uma live e a pessoa falava entre a pessoa assim que ela é proativa e a reação e a proatividade, mais ou menos assim. Você pode às vezes reagir, uma coisa, alguém vem te dar você reage, o que foi? Quer dizer, não foi que você foi proativo, você poderia ter se você tivesse sido proativo, você teria pensado antes que aquilo poderia ter sido perigoso e você já tinha evitado aquilo. Mas às vezes você
se você reage ao que vem e acontece com você. Que já é bom, que pelo menos você reagiu. Tem pessoa que não reage, está tão dormente com tudo que você acreditou até hoje, que você pensa que essa é você. Não, é porque eu sou uma pessoa deprimida mesmo. Minha mãe era deprimida, meu avô era deprimido, fulano de tal morreu assim e tal. É a minha cruz. Não, não é. Você é dono, sabe, do seu destino, da sua vida. Ah, Deus é dono da minha vida, sim. Mas Ele te deu a capacidade de viver aqui na Terra com boca para falar, se você não tem problema de deficiência. Mesmo assim, os deficientes não significa que ele fala também. Todo mundo tem como comunicar. O que aconteceu com a minha vida? Algumas coisas que eu fui proativa naquela época e falava e declarava aconteceram. Depois você entra assim num patamar que você acomoda. As coisas aconteceram, vai bem, tem algumas coisas que você não está satisfeito, mas você tem a preguiça de falar. Porque, olha, plantar semente, plantar fava no asfalto, não é brincadeira. Lembra daquele brincadeira que tem lá no Goiás, que fala também, tudo eu sei as coisas do Goiás, porque eu sou goiana, né? Vai plantar fava no asfalto, quando você quer xingar alguém que não está fazendo nada, vai fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. Então, assim, eu não estou te mandando plantar fava no asfalto, mas só porque plantar, para quem mora no campo, sabe que plantar não é fácil. Não é assim, uma coisa, ai gente, que vontade, o sol quente, você almoça lá e fala, ai que vontade que eu tô de voltar lá para aquela roça, nesse sol escaldante e ficar lá plantando essa semente. Ninguém fica assim, nossa, bora lá, vamos. Não, você faz porque você tem responsabilidade, você sabe que você vai ter um retorno, você sabe que é um compromisso seu, você é um empregado que está fazendo aquilo por alguém, você está recebendo o seu salário. Então assim, muitas coisas a gente faz por obrigação mesmo, por compromisso, por responsabilidade. Por que não? Eu estou falando para mim mesma, a gente não retornar a essas verdades que nos liberta e nos dá uma nova chance de acreditar. Vamos juntos. Hoje, nessa semana que a gente tem para estar meditando nesse programa, nessas coisas que você está ouvindo, você vai fazer o seu relatório aí, sabe? Quem sou eu? Aonde que eu estou? O que eu quero da agora para frente? Quantos anos que eu tenho para viver? Não sei, mas o tempo que eu ainda tenho para viver aqui na Terra, eu quero viver eles bem, com saúde, com força, com determinação, com prosperidade. Deus vai me dar sabedoria para eu trabalhar, para eu ser criativo e produzir. Por que não? Não tenha medo de ser abençoado. Não tenha medo de se chamar amado de Deus. Tem pessoa que fala, nossa, eu sou amada. Você está sendo muito assim... Vamos dizer, você está uma pessoa muito orgulhosa, muito prepotente, como você é queridinho de Deus. Eu lembro que uma vez eu era tão convencida que eu era amada de Jesus, que eu teve um período da minha adolescência, juventude, que eu era assim 100% dele. Eu só não era freira porque eu não era católica. Mas se eu fosse católica, com certeza eu era uma freira daquelas da Madre Teresa. Tão apaixonada que eu fiquei nesse relacionamento tão gostoso que pode ser real, sabe? Você não vê, mas você desfruta da presença. Quando você está apaixonado por alguém, você está gostando de alguém, você não precisa ter a pessoa lá presente para você lembrar dela, para você pensar nela, para você sentir a presença da pessoa, sentir gostoso, aquela coisa boa. E da mesma forma, a presença do Senhor, ela é indiscutível, sabe? Ela é real. Eu estou dando tiro para todo lado aqui nesse programa, porém, mas eu quero trazer atenção para isso. Por que não a gente, sabe, acreditar que eu sou amado de Deus? Que Deus me ama sim. Ele ama o mundo inteiro? Ama. Ele não deu o filho dele para o mundo inteiro? Deu. E quem que é o mundo inteiro? Você não faz parte do mundo inteiro? Então você está incluso. Eu estou inclusa. Ah, mas você não conhece a minha vida, minha filha. Você não sabe o que eu já passei, o que já fiz. Eu não sei, mas Ele sabe e continua te amando do mesmo jeito que eu, com todas os altos e baixos e os erros e as quedas e tudo, continua me amando e me dando a chance de fazer a diferença. Porque se a gente for pensar que a gente tem que estar perfeitinho, que a vida da gente tem que estar maravilhosa e perfeita para a gente poder ajudar alguém, para a gente poder dar a mão para alguém, nós vamos passar a vida inteira aqui na Terra lambendo as nossas feridas e olhando para o nosso umbigo e vendo que está tudo, que você não sai de si. Se a gente for ficar olhando para a gente não sai de nós mesmos, porque é muita coisa para ser
fixed, muita coisa para ser consertada. Aí a gente tira os olhos da gente e olha para aquele que é lindo, que é perfeito, que nos fez e que sabe tudo sobre nós, mas não está nem aí se tá perfeito ou não, ele continua derramando amor. E à medida que você vai sendo amado, olha, eu te prometo, a gente agora está tendo animais aqui na nossa casa. Gente, como a gente aprende com os animais, como eles são carentes. Você às vezes ignora o gatinho, tem uma gatinha que ela é tão mansinha, Meg, e ela é tão docinha, e eu às vezes estou com tanta pressa que eu não dou moral para ela, porque eu tenho que focar no que eu estou fazendo, então eu não falo nem oi para ela, passa assim, ela fica indo atrás. E aí esses dias a gente viajou e tal, quando voltou, que ela gosta de ir pro meu quarto, ela tem um lugarzinho dela lá e tal, e aí eu tinha entrado e falei, eu preciso de 5 minutos, que tem momentos no dia que eu preciso de 5 minutos, porta fechada, ninguém, para eu voltar aos meus pensamentos, para eu recompor, pensar, sabe? Então eu preciso daqueles 5 minutos. Aí eu falei, nem você, Meguinha, para fora, fechei a porta do quarto e entrei. E ela ficou lá de fora, me chamando. Aí eu falei, ela não deve estar me chamando, ela quer o quarto dela, ela quer entrar, porque ela tem acesso a esse quarto, é o lugarzinho dela. Aí passei os meus 5 minutos, abri, pensei que ela ia entrar e ir para o lugarzinho dela. E eu saí. E ela veio atrás de mim, nas minhas pernas, querendo. Então, o que eu quero dizer com isso? Todo mundo tem carência. Os animaizinhos têm. E é então interessante porque ela insistiu em querer o carinho dela, que eu não aguentei, né? Peguei, dei um cheirinho, fiz carinho também. Porque carinho atrai carinho. Amor atrai amor. Sabe? Ódio atrai ódio. Mas se você começa a responder, porque muitas vezes Deus é igual aquele gatinho, ele fica atrás de você, miau, olha aqui, eu quero te dar carinho, eu quero te dar amor, eu quero que você também receba, e aí a gente fica tão ocupado que a gente não quer dar moral, aí a hora que você se rende, aí você se sente tão feliz, e aquele bichinho também se sente tão feliz, que aí todo mundo, você vê assim, o valor, né, de você dar e receber, acreditar. Eu falo tantas coisas, né? Meu filho às vezes até fala, mãe, fala mais calmo, você está muito aceleradinha, falando muito rápido. Mas aqui tem tantas coisas que eu gostaria de, né, incluir dentro desse momento tão precioso que a gente tem juntos, e eu não quero ficar tão longo, aí eu fico querendo pôr tudo de uma vez. Mas o objetivo do Poder das Palavras hoje é que, através desse programa, você se reprograme, sabe, para viver a vida que você sonhou. Primeiramente como filho de Deus. Acredite que você é um filho de Deus. Declare isso, sabe? Eu creio que eu sou um filho de Deus. Eu creio que Deus é o meu Pai. Eu creio que Jesus é o meu Senhor. Eu creio que o Espírito Santo é o Consolador que veio morar dentro de mim. Ele mora dentro, ele reside dentro de mim. Não importa o que eu já fiz ou deixo de fazer, eu sou morada de Deus, eu carrego Deus comigo. E onde eu passar, eu vou passar distribuindo amor, eu vou passar distribuindo bondade, porque Ele é bondade, Ele é os frutos do Espírito é bondade, caridade, mansidão. O Espírito Santo é manso, Ele é benignidade, é benigno, ele pensa no bem, ele pensa no melhor para as pessoas, ele é domínio próprio, ele é tantas coisas que está escrito lá que depois você vai ter que começar a pesquisar a Bíblia, viu? Não tem como eu trazer tudo aqui para você, mas seja curioso. Um dia eu fui curiosa desde criança, eu quero ver o que esse livro tem, que todo mundo fala que é tão sagrado, e é um livro que te dá uma revolucionada, não tem como. Lê não só com os olhos, lê com o coração. Pede mesmo para o Espírito Santo te iluminar. Fala, me ilumina, Espírito Santo. E ele vai trazendo luz e você começa a falar. Quantas vezes eu vi um salmo, eu vi uma passagem lá da Bíblia, do Novo Testamento. Aí tá falando isso, então eu estou sentado nas regiões celestiais. Estou em Cristo, estou dentro de Cristo e Ele está dentro de mim. E eu começava a visualizar e falar, eu estou em Cristo e Cristo em mim. Cristo em mim, eu em Cristo. Nossa, que junção, que coisa mais gostosa, né? Então eu carrego Cristo e Ele me carrega. Então eu sou muito querida, né? Eu estou protegida. Ele está me carregando, Ele está me protegendo. E eu estou carregando Ele. Que honra, que privilégio. Então, onde eu chegar,
As coisas vão sim ser diferentes porque eu estou carregando a essência da vida. Quando você começa a entender essas verdades e você começa a acreditar que isso é uma realidade sua, para você, você vai começar não somente essas coisas materiais, que essas coisas materiais são passageiras, elas são, né, assim, não é bem assim o significado da vida, mas elas têm importância. Se para você é importante, né, ter uma casa nova ou ter reformar o seu barracão, reformar a sua casinha, colocar uns móveis novos, Deus dá importância para isso. Ele está vendo o seu coração. Aí você já começa a falar, Deus, eu já te agradeço que eu já estou tendo toda a provisão, que eu não sei nem de onde que está vindo, mas eu estou trabalhando, estou fazendo a minha parte. Então, Senhor, eu já te agradeço que vai estar tudo bem. E já estou visualizando. E aí você começa a ver isso, a sua empresa, os seus negócios, a sua família sendo salva, sendo liberta, sabe, de enfermidades, de doenças, de maldições. E veja, cada área, sabe, eu falo assim, que eu tenho nesse exato momento áreas da minha vida que só um milagre para acontecer. Eu não dou conta de mudar algumas áreas, algumas situações da minha vida. Se Deus não fizer, eu não dou conta. Que eu já tentei de todas as formas, às vezes, mudar ou fazer alguma coisa para aquilo acontecer e não acontece. Aí eu quero que seja para mim e para você um desafio de que nesta semana nós vamos começar a acreditar e nós vamos falar, as coisas vão ficar bem. Eu vou conseguir. Agindo Deus, quem impedirá? Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, governando o mundo. Maior é Deus que está dentro de mim. Eu sou do bem, eu vou conseguir. Eu vou ainda prosperar para eu ajudar milhares de pessoas. Esse é o meu sonho, porque eu amo dar, eu amo doar, abençoar alguém, compartilhar. E às vezes eu me sinto limitada. E agora eu quero assim, começar novamente essa questão de que minhas mãos, que a minha vida seja um celeiro bem frutífero, bem próspero, para quem quer que seja, que chegar perto de mim ou de longe, precisar eu poder ser um canal de bênçãos de Deus para abençoar esse que está no meu coração também. E esquecer um pouquinho dos probleminhas de casa, essas que a gente fica assim, mas eu queria tanto que meu marido fosse isso, que não sei o que, não sei o que. Sabe, essas coisas são tão fúteis. Vamos pensar em grandezas maiores, que são eternas, que você faz aqui, tudo que você faz aqui, tudo. Até um copo de água que você dá para alguém, tá registrado lá no céu como recompensa. Você tem recompensa de Deus. Se você não tem recompensa e reconhecimento de pessoas aqui na Terra, às vezes, né, aqui na Terra, assim, você faz muitas coisas para alguém e aquela pessoa não reconhece, não valoriza, você trabalha duro e a pessoa ainda critica, fala, não gostei, ficou mal, tá? E você fica tão desanimado, não é? Mas para Deus, eu te garanto, nada que você tem feito ficou desapercebido diante de Deus. Tudo. Então ali tem recompensa. Quando a gente chegar ali na glória, no céu, a gente acredita nisso, que tem, né, esperança depois da morte. É assim que a gente vive, é por isso que a gente dá conta de passar por essa terra, é saber que tem uma esperança de eternidade com Deus, com o Pai. Tá bom? Então é o seguinte, vamos encerrar esse programa juntos hoje, acreditando que eu e você temos uma espada de 2 gumes. Sabe o que é espada? Ela corta daqui, ela corta dali. Que na nossa boca, que é a nossa língua, que são as nossas palavras. E tudo que sair da nossa boca, sabe? Se for para cortar coisas ruins, você vai falar, não, chega, basta, chega sofrimento, chega maldade, chega ódio, chega falta de perdão, chega isso, chega pobreza, chega doença, basta. Mas também você vai começar a cortar bênçãos, você vai começar a falar bênçãos sobre os seus filhos, sobre as suas finanças, sobre a sua vida, sobre o seu futuro, sobre tudo. E nós vamos fazer um teste. Você vai ver que da agora para frente as coisas vão acontecer. Parece que piora. Às vezes você planta a semente lá, parece que ela morreu, não é? Fala, gente, mas eu plantei essa semente, não vai nascer mais não. Um belo dia, uma folhinha verdinha, e vem uma florzinha, vem aquela coisa, e de repente frutos, e você anos e anos depois, desfrutando daquele pé de manga, daquele caju, daquelas frutas que você plantou ali tempos atrás e que você não imaginava que ia te dar tanta recompensa. Assim será. Para mim e para você, bênçãos, prosperidade,
saúde, vida eterna, vida aqui na Terra. Não vamos ter medo se o Covid volta, não volta, se você já passou por ele, não sabe o que for. Não importa se volta ou se não volta, porque senão você vai ficar doido da cabeça se você ficar pensando que, meu Deus, eu pensei que eu tinha passado por isso, agora eu estava imune, agora está alguém falando que está pegando isso de novo. Tira a cabeça disso. Eu vou viver, enquanto Deus quer que eu viva aqui nessa terra, eu vou viver cumprindo o propósito que Ele quer para a minha vida aqui na terra. O dia que chegar o dia, às vezes não é Covid, não vai ser outro. Sabe, nós temos os nossos dias contados pelo Senhor, então vamos viver cada um dia deles com alegria, com gratidão, com confiança de que o melhor ainda está por vir, porque você ainda tem esperança, não foi o que passou, é da agora para frente. Grande abraço, bênçãos de Deus, do céu para o seu coração e do meu coração para o seu.